Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Bom, pra gente entender um pouco sobre o livro, a gente primeiro tem que saber sobre o autor. George Orwell, na verdade, é um pseudônimo. O nome verdadeiro dele é Eric Arthur Black, e ele nasceu em 1903, na Inglaterra, e morreu em 1950. E A Revolução dos Bichos foi escrita em 1945, o ano em que acabou a Segunda Guerra Mundial. Ele era um escritor, um jornalista e político, e todos os livros dele têm muito sobre política. A minha edição do livro é da Companhia das Letras e ela tem o pós-fácio do Christopher Hitchens. É interessante porque o livro ele tem a história, mas depois ele tem o pós-fácio explicando um pouco sobre a construção política e as ideologias presentes no livro. Então vamos começar pela história. A Revolução dos Bichos conta a história da Granja Solar, uma fazenda com animais que era administrada pelo Sr. Jones. E nessa fazenda tinha todo tipo de animal: porcos, galinha, cavalo, cachorro, tudo que vocês podem imaginar. E no livro é importante dizer que todos os animais, eles são humanizados, digamos assim. Então eles pensam, eles falam entre eles, eles conseguem usar as patas para realizar atividades que teoricamente só humanos conseguiriam. Eles são seres pensantes e a gente acompanha os pensamentos e as falas que eles têm entre eles no livro. Um belo dia, o porco mais velho da fazenda, que estava prestes a morrer, resolveu reunir os animais para contar uma história. Ele disse que os animais não serviam para ser escravos dos humanos, que aquela situação estava errada e que os animais tinham o poder para fazer uma revolução e se tornarem livres. E foi nesse dia que ele ensinou a canção Bichos da Inglaterra, uma canção que futuramente virou o símbolo de uma revolução que dizia que os animais tinham esse poder de ser livres. Logo depois esse personagem morre, logo no início da história, e ele desencadeia a grande revolução que o título do livro já dá o spoiler, que foi chamada de A Revolução do Estábulo. Um belo dia os animais se rebelaram contra o Sr. Jones e começaram a atacar e morder e correr atrás, e todos os funcionários da fazenda e o Sr. Jones acabaram fugindo, deixando os animais sozinhos na Granja Solar. E desse dia em diante os animais disseram que agora eles que iam dominar a fazenda e que a fazenda passaria a se chamar de Granja dos Bichos. Eles instituíram então os 7 mandamentos dos bichos, onde George Orwell apresenta o conceito de animalismo, que os animais têm poder sobre eles mesmos. O primeiro mandamento era que qualquer coisa que andasse sobre 2 pernas era inimigo. O segundo, qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. O quarto, nenhum animal dormirá na cama. O quinto, nenhum animal beberá álcool. O sexto, nenhum animal matará outro animal. E o sétimo, que eu considero mais importante, todos os animais são iguais. Guardem essa informação. Bom, e aí com os bichos tomando conta da fazenda, surgem os 2 personagens principais, Bola de Neve e o Napoleão, que desde o início tem uma grande rivalidade. O que o Napoleão pensa, o Bola de Neve é contra, e assim por diante. Eles nunca conseguem concordar em nada. O tempo vai passando e os animais começam a trabalhar. Eles têm que arar o campo, eles têm que moer a cevada, porque eles precisam ter alimento, e eles precisam cuidar da manutenção do local. Com o passar do tempo, a gente vai começando a perceber que tem alguma coisa errada. O Napoleão começa a querer comandar tudo o que acontece na fazenda. E tudo que o Bola de Neve tenta fazer, o Napoleão é contra. Então o Bola de Neve tem a ideia de construir um grande moinho, que ia gerar energia, ia moer os grãos e ajudar os animais na produção da fazenda. E de início, Napoleão foi totalmente contra. É importante dizer que ao lado da Granja dos Bichos tinham 2 outras fazendas que eram comandadas por humanos, obviamente. E eles eram muito rivais da fazenda dos bichos, da Granja dos Bichos. Um belo dia, o Napoleão resolve vender alguns produtos que eles têm na granja deles para uma das fazendas para tentar arrecadar dinheiro e conseguir arrumar algumas coisas que faltavam na granja deles. Acontece que o humano que ia comprar queria passar a perna neles e não queria pagar da maneira que o Napoleão queria que ele pagasse. Acaba acontecendo uma grande briga que eles chamam de a Revolução do Moinho, e os animais atacam os humanos e os humanos atacam os animais. Muita gente sai ferida, os humanos fogem, os bichos ganham mais uma vez, mas os bichos também ficam feridos, e essa revolução ficou marcada como a Revolução do Moinho. Com o passar do tempo, o Napoleão, com seus comparsas, começou a fazer a cabeça dos outros animais, dizendo que o Bola de Neve estava por trás da Revolução do Moinho, que ele tinha chamado os humanos, que ele estava armando tudo, estava do lado dos humanos e que ele deveria ser expulso da fazenda. E aí começou uma grande briga
tudo que o Bola de Neve fazia, o Napoleão fazia questão de mudar a cabeça de todos os animais para todo mundo ficar contra o Bola de Neve. Acontecem algumas coisas na história que eu não vou me aprofundar porque eu acho importante que todo mundo leia e tenha experiência, mas o Bola de Neve acaba exilado da fazenda, da Granja dos Bichos. E aí, a partir de então, o Napoleão toma controle de tudo e ele passa a ser o comandante, o presidente da Granja do seu lar. Só que esse governo não acaba saindo como os outros animais esperavam. Algumas regras que eles tinham imposto nos mandamentos começam a ser quebradas. Os animais, eles ficavam unicamente no celeiro, né, no grande espaço que os animais tinham, e eles evitavam entrar na casa do Sr. Jones. Na verdade, era uma regra, os animais não podiam entrar lá, não podiam ter contato com nenhum objeto humano, roupa, nenhum tipo de adereço e nem nada assim, inicialmente, né? Porque logo em seguida o Napoleão e seus comparsas tomam a casa para eles e usam como quartel-general, fazendo as reuniões e as decisões políticas somente entre eles e deixando de fora os animais de todas as decisões que envolviam a Granja dos Bichos, coisa que inicialmente não acontecia, todo mundo participava. Então Napoleão, com seus outros porcos e cachorros que ele criou escondido, acabam indo para casa e bebendo e dormindo em camas e usando as roupas do Sr. Jones e desfrutando de tudo do bom e do melhor, enquanto o resto dos bichos tinham a comida cortada pela metade, eram obrigados a trabalhar exaustivamente, até muito mais horas do que o recomendado. E os bichos começaram a ficar cansados e duvidando de por que aquilo estava acontecendo, aquilo não parecia certo. Acontece que os animais não eram lá muito inteligentes quanto o Napoleão. No começo eles tentaram ensinar os animais a ler e poucos conseguiram. Eles anotaram os mandamentos na parede do celeiro. Só que os comparsas do Napoleão, toda vez que eles quebravam o mandamento, eles iam lá na parede, escreviam e alteravam. Então, por exemplo, eles diziam que os animais não podiam beber álcool. E aí no mandamento tinha escrito, os animais não podem beber álcool. Mas o Napoleão e os comparsas estavam bebendo álcool. Então o que eles faziam? Eles iam na parede e escreviam, os animais não podem beber álcool, exceto Napoleão e seus comparsas. Ou então, os animais não podem dormir na cama. E aí eles estavam e colocavam, os animais não podem dormir com lençóis, só na cama. E eles iam deturpando os mandamentos e as leis para fazer com que funcionassem à vontade deles. E os animais, claro, à mercê dessa situação, não sabiam o que fazer, continuaram vivendo naquela situação por um bom tempo. Lendo o livro, a sensação de raiva, de impotência por parte dos animais e de hipocrisia, porque tudo o que o Napoleão pregava de que os bichos não poderiam fazer e de que eles deveriam ser diferentes dos humanos, na verdade era o oposto. Ele estava cada vez mais se aproximando de virar um humano, de ter os hábitos dos humanos, de fazer o que os humanos faziam. Tanto é que a última frase do livro é assim: as criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco e de um porco para um homem outra vez. Mas já era impossível distinguir quem era homem e quem era porco. Então eles acabaram fazendo o que eles mais pregavam de que não deveria ser feito. Teve um episódio marcante também do livro, em que as galinhas que botavam os ovos, o Napoleão falou que elas teriam que botar o dobro da quantidade do que elas já botavam. E elas se revoltaram, porque elas queriam que tivessem alguns ovos para se transformarem em pintinhos. E o que aconteceu? Elas fizeram uma greve. A greve foi iniciada por 3 delas. A greve foi iniciada por 3 delas, é importante lembrar disso, e elas ficaram no telhado durante 5 dias sem comer, sem botar ovos, como uma forma de se revoltar e protestar contra essa nova medida. 9 delas morreram e o Napoleão deixou passar batido assim. Logo em seguida, alguns dias depois, ele fez um pronunciamento, chamando alguns porcos e essas 3 galinhas para admitirem os crimes que elas haviam cometido. No caso das galinhas, era referente a esse protesto que elas fizeram. E no caso dos porcos, na verdade, eles não tinham feito nada, mas o Napoleão obrigou eles a confessarem algo que eles não tinham feito. Como punição, os cachorros que o Napoleão criava, que eram cachorros grandes, eram cachorros ferozes, trucidaram, essa é a palavra que é usada no livro, eles assassinaram os animais, mataram os animais. E então Napoleão chamou vários animais para admitirem crimes que eles haviam cometido. Então tem até uma parte meio cômica em que alguns patos admitem terem matado uma cabra, o corvo admite ter espalhado uma mentira, enfim, todos os animais que admitiram alguma coisa ou foram forçados a admitir algum crime que não cometeram ou cometeram, foram mortos. A cena do livro é bem sangrenta, assim, tem vários detalhes, é muito assustador ver esse
nível de opressão, de censura por parte do Napoleão com os animais da granja. E você lendo, você fica revoltado, eu pelo menos fiquei horrorizada, porque me lembrou muito as cenas da ditadura, onde qualquer pessoa que se opusesse e reclamasse era levada para ser torturada e morta. E mesmo com isso acontecendo, os animais não conseguiram fazer nada, eles ficaram com medo de tentar se rebelar, de tentar fazer uma nova revolução. Uma coisa que me deixou assim pensando foi, o nome do livro é A Revolução dos Bichos. Durante a história existem duas grandes revoluções e mesmo assim os animais que viviam naquela ditadura, que viviam naquele governo totalitarista, não conseguiram fazer a revolução deles, para voltar a uma época de democracia, de paz, de justiça. Então o questionamento é que a revolução não foi a revolução que a gente gostaria que acontecesse. Bom, o enredo acontece, o livro tem uma história, tem a historinha dos animais, mas é muito importante entender o contexto político pelo qual ele passa. O livro foi escrito para denunciar os mecanismos de poder da União Soviética na época, mas também é possível associar o livro a regimes totalitaristas, como por exemplo a ditadura militar no Brasil, a ditadura da Coreia do Norte, até o governo da China, por exemplo. Tanto é que quando publicado, o livro foi proibido em muitos países e hoje em dia ainda é proibido na China e na Coreia do Norte, por motivos óbvios, né? E apesar de ser antigo, a leitura ainda é muito atual e é assustador a gente enxergar o quão parecido é com algumas coisas que a gente inclusive está vivendo agora no Brasil, em pleno 2021. Considero uma leitura essencial e importante para quem deseja entender os objetivos ocultos das ditaduras. Para quem tiver mais interesse nesse assunto, se a sua edição tiver o pós-fácil explicando sobre o contexto político e social, é muito legal, porque fala o que o George Orwell estava pensando. Por exemplo, no pós-fácil, ele fala que o Napoleão, na verdade, seria a representação do Stalin, que era o governante da União Soviética, e o Bola de Neve seria o Trotsky, que era um intelectual marxista que era rival do Stalin. Por isso a rivalidade dos dois. Vocês lembram que eu falei para vocês lembrarem da informação do último mandamento que diz que todos os animais são iguais aos outros. Acontece que no final do livro, o Napoleão e seus comparsas também mudam esse mandamento e ele passa a ser: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. É porque isso... Então é como essa própria frase diz, né? Eles acabaram se tornando o que eles mais criticavam, quem eles mais denunciavam e faziam de tudo para evitar ser, eles se tornaram. Bom, gente, eu com certeza deixei passar algumas coisas, é muita coisa. Eu devorei esse livro em 3 dias, eu estudei bastante para apresentar para vocês, mas a leitura é muito interessante, não é uma leitura cansativa, é uma leitura muito rápida e dinâmica e eu recomendo se você é interessado nesse assunto. E até se você não entende nada, vai te ajudar a entender. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tava um pouco sumida do canal, eu confesso, mas agora estou voltando com tudo. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou. E se quiser recomendar o próximo livro para minha leitura, deixa aqui também. Não esquece de se inscrever no canal, de comentar, ativar o sininho e eu vejo vocês na próxima. Tchau!